Fala aí, galera, beleza? Vamos analisar aqui então rapidinho a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após o jogo contra o Fluminense. São 3 pontos que eu quero passar para vocês, que ele coloca e expressa o que é importante a gente salientar sobre o time do Grêmio, as mudanças que ocorreram. Então, assim, no primeiro momento, ele foi perguntado sobre o Diego Thuram e sobre a importância dele para o jogo contra o Fluminense. E ele colocou que o Thuram foi muito bem, ele fez o lance do gol, só que eu tirei ele porque eu pedi para ele jogar o máximo que ele pudesse, até onde ele fosse possível ele aguentar durante o jogo. Então ele realmente tirou o Diego Thuram por isso. Então assim, a gente viu que o Diego Thuram saiu exausto, né, do jogo. Ficamos preocupados também pelo PP ter saído se tivesse no intervalo, que ele poderia ter sido machucado, alguma coisa, mas não. O PP ficou com receio de se machucar e pediu para ser substituído. E durante o jogo ele coloca: o Fluminense não teve muitas chances. Pelo que o Grêmio produziu dentro do campo, o placar poderia ter sido maior. E ele, quando ele coloca isso, realmente, no primeiro tempo o Grêmio fez aquele controle de jogo, entrou no segundo tempo, até com o Ferreirinha, o Grêmio teve 3 chances, né, 2 claríssimas de gol, uma que foi fora do comum. O Ferreirinha atravessou o campo inteirinho, driblando, foi até a área, ele podia ter dado uma pifada. Ele resolveu chutar, ele pegou mal na bola, a bola saiu para fora. E aí ele fala assim: custou barato 1-0 pelo que o Grêmio produziu. Então a mensagem do que custou barato é muito interessante. O Grêmio poderia realmente ter feito muito mais do que produziu, poderia ter transformado isso em gols. Isso é muito interessante por parte dele. Mas antes aqui, antes de a gente continuar falando sobre o vídeo, sobre a entrevista, se inscreva no canal aí, deixa seu like e não esqueça de fazer os comentários. Vem junto comigo aqui. E aí ele pega e coloca a respeito, perguntado sobre o meia. O Grêmio está de parabéns por ter trazido o meia. Ele foi perguntado, na verdade, sobre o meia que chegou e o Jean-Pierre. Aí ele coloca: o Grêmio está de parabéns por ter trazido o meia. Um meia bastante ofensivo. Agora temos 2 grandes meias, o Jean e o César. E não é à toa que o César está na seleção chilena, pela qualidade, e eu conheço muito bem o jogador. Agora que temos 2 grandes meias, não adianta a gente ter ficado só com um. Quem tem um, não tem ninguém. O importante é que ter 2 jogadores de cada posição, no mínimo. E hoje o Grêmio está muito bem servido nessa posição. Então ele está fazendo uma referência que, com essas quantidades de jogos, com as 3 competições, com certeza ele vai fazer a troca. Um jogo para cada um, ou 2 jogos para um, 2 jogos para o outro, ou como ele vai revezar com os laterais, como ele tem feito, né? Ele com certeza ele vai usar o César no lugar do Jean, e de repente aí numa ocasião e outra aí acabar botando os 2 para jogar junto. Essa parte é muito interessante porque ele fala que o Grêmio precisaria ter, os clubes precisam ter 2 jogadores para cada posição. Isso é muito, muito interessante a respeito. E aí perguntado sobre o Jean-Pierre, fica comigo aí, se inscreva no canal, ative a notificação e deixa seu like. Perguntado por que ele tirou o Jean-Pierre, e ele fala a mesma coisa que ele falou sobre o Diego Thuram. Eu pedi para ele aguentar, ir até o máximo, até onde ele aguentava. O que ele poderia, para poder render e ganhar a minutagem do jogo, né? E ele colocou: eu falei para ele até onde dava. E ele saiu porque estava com câimbras, ele não aguentou todo o jogo. Então a substituição do Jean-Pierre não foi por estar machucado nem nada, ele sentiu câimbras por ter feito um esforço muito grande durante o jogo. E a gente, com certeza, a gente sabe, né? O Jean-Pierre é um cara que toca a bola, joga fácil, recebe, toca para um lado, toca para o outro, ele dá passe curto, passe longo, de qualidade, não erra passe. Ele foi muito bem e foi muito importante para o Grêmio. Esse é os 3 pontos que o Grêmio poderia colocar aí, a gente podia ter colocado a respeito do Grêmio. O Renato tem mais, na entrevista ele fala mais coisas a respeito sobre o Darlan, sobre o Grêmio está chegando, e eu vou deixar isso para um outro vídeo. Beleza? Quem não se inscreveu aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, que é muito importante para nós. Aqui é Grêmio.